Gente, bom dia a todos. Eu agradeço novamente a Cineia pelo convite e trazer uma palestra para vocês. E geralmente as minhas palestras elas são relacionadas a alguma passagem do Evangelho de Jesus. Eu entendo que esse é o caminho para nós chegarmos até Deus, como o próprio mestre disse, né? Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então isso, embora seja uma frase simples, ela encerra um ensinamento extremamente profundo. Não há outro caminho a não ser por ele e por qualquer coisa que esteja relacionada ao bem, ou seja, o Evangelho que ele veio nos trazer como uma fonte redentora, né, para as nossas dificuldades, para as nossas aflições, e dessa forma nos convidando a nos tornarmos pessoas melhores. Então Jesus é o caminho sempre, né, como ele mesmo disse. O tema que eu escolhi para hoje, gente, se chama a indulgência. Está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo é intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. Então a indulgência é um subtítulo deste capítulo, e eu trouxe esse tema justamente porque ele serve com grande intensidade para mim mesmo, né? Isso pode parecer um tanto egoísta, né? Escolher o tema pensando em mim, mas na verdade não é. Brincadeiras à parte, é para que se faça a corrigenda com mais intensidade em mim mesmo. Então, quando Kardec aborda esse tema, ele coloca lá o Evangelho de Mateus, né, no capítulo 7, versículo 1 e 2, e ele diz o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então Kardec começa já com esse exemplo, e nós começamos a ter uma noção de que toda vez que nós formos talvez apontar algo em alguém, nós precisamos primeiro fazer uma introspecção, pensar se aquele apontamento nós já superamos, se aquele grau, aquela dificuldade, aquele grau de dificuldade que a pessoa apresenta ou determinado ato, se nós já realmente superamos aquilo. E isso é importante, essa reflexão, porque Kardec explica que se nós já conseguimos superar isso, então é válido o nosso apontamento desde que ele seja voltado para o bem. Então, olha, desde que ele seja voltado para o bem. E aí ele coloca em contraposição que, se o apontamento ele for voltado para a maledicência apenas, então de nada é válido, porque a gente só está agravando a situação daquela criatura em erro. E eu penso que isso começa dentro do nosso lar. O próximo mais próximo. Então, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, se a gente vai fazer a corrigenda de um filho, e é responsabilidade nossa, colocar os nossos filhos ou qualquer um tutelado, né, sob nossa tutela no caminho do bem, então é válido que essa corrigenda, que esse apontamento seja feito. Isso Kardec explica. Né? E ele coloca que, para a gente não se cristalizar tanto, né, no sentido de que não posso então julgar ninguém. Então ele coloca da seguinte forma, né, que a palavra ela mata, mas o Espírito vivifica. Para a gente não se cristalizar nisso. Então não tem condição de chamar a atenção de ninguém. Tem, desde que seja para o bem. E aí a gente tem que fazer uma reflexão de como entra a forma que nós vamos chamar a atenção de um filho, de uma filha ou de quem quer que seja nesse sentido, né? Então, porque às vezes nós estamos corretos, mas a forma como a gente aborda ela é incorreta, ela é agressiva, ela é intempestuosa, né? E aquele que está dentro do nosso lar, que é o nosso desafio e a nossa responsabilidade, ele merece todo o respeito como qualquer outro, né? Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então essa é a reflexão que Kardec faz nesse sentido, né? E ele coloca, obviamente, que eu creio, dentro das minhas reflexões, né, baseado nesses estudos de Allan Kardec, do Evangelho de Jesus,
que o maior exemplo de indulgência é o da mulher adúltera. É a forma como Jesus recebeu aquela mulher naquele momento e como ele se posicionou perante aqueles que trouxeram a mulher de acordo com o pecado que ela havia realizado, né? Então ele coloca assim: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Então é uma frase conhecida, todos nós sabemos disso, e é um exemplo de indulgência que se estende para qualquer situação. Essa é a reflexão que está lá no capítulo de Mateus que eu comentei com vocês. Eu posso chamar a atenção de alguém, mas eu realizo o mesmo erro frequentemente. Então é melhor fazer primeiro a corrigindo em mim para depois conseguir auxiliar o meu próximo, tentar colocá-lo no caminho do bem. Então Kardec diz que essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque não há ninguém que não necessite de indulgência. Então todas as vezes que nós caímos em algum erro, né, nós nos esforçamos para não errar, obviamente, procuramos sempre o caminho do bem, temos o propósito para o bem, mas eventualmente a gente pode falhar, né? Estamos em evolução. Quando nós falhamos, nós não necessitamos de acolhimento no primeiro momento? Ou a gente necessita das pedras, né? Como foi colocado aqui. Se a nossa falha ela ocorreu, mas nós estávamos no propósito do bem, a gente sente a necessidade de acolhimento. Puxa, eu falhei novamente, mas eu gostaria de uma palavra amiga. Eu já entendi o meu erro. É diferente daquele que não entende o erro, né? Que falhou, mas ele está cristalizado no seu orgulho, né? Ele não percebe que falhou e sustenta naquele erro. Aí é diferente. Mas quando nós percebemos isso, todos nós gostaríamos de acolhimento, que é o exemplo que Jesus fez com quem? Com a mulher adúltera, né? Então nessa passagem a mulher foi trazida para ser apedrejada porque foi pega em situação de adultério. E isso, na verdade, na lei na época caberia apedrejamento tanto da mulher quanto do homem, né? Mas nessa passagem é a mulher que se apresenta ali. E ele explica, né, nessa situação como a indulgência deve ser, né, dizendo aquele que não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. Então eu penso que isso deve permear os nossos pensamentos a todo momento, né, quando nós vamos pensar em fazer um apontamento de um erro, para o erro de alguém, né? Então Kardec também coloca que não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso, que cumpre ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Ele põe como uma pergunta. Importa, pois, não se tome o sentido absoluto desse princípio, né, de julgar, né, que nós, quando julgamos, então, devemos perceber se esse julgamento está realmente indo de encontro com o auxílio daquela pessoa que está em sofrimento. E pensando nisso, há uma passagem muito interessante que é descrita por Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier, e que trata justamente da indulgência, trata dessa passagem da mulher adulta. Então ele descreve da seguinte forma, e é interessante essa passagem, gente, porque ele traz alguns detalhes que a gente não encontra em algumas passagens do Evangelho. Então ele diz assim: Jesus havia terminado uma de suas pregações em praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, de cabelos desgrenhados, de faces macilento. O que é o faces macilento? É o faces magro, né? Sem gordura, é um faces sofrido, né? Descarnado, vamos dizer assim, com os ossos aparentes. Enquanto essa mulher se aproximava dele, com uma súplica de proteção, ela saiu dos olhos tristes. Então ele descreve dessa forma a mulher pecadora, que é trazida por aquela multidão, basicamente constituída por homens, né, até Jesus. Então, no seu olhar, ela suplicava pelo acolhimento, que é o que a gente está falando. Quando nós erramos, nós necessitamos de acolhimento. Depois vem a corrigindo, mas no primeiro momento é acolhimento. O nosso espírito, ele pede por isso, né?
E muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Então isso, na verdade, foi posto como uma armadilha para Jesus, né? Se Jesus condenasse essa mulher ao apedrejamento, ele estava condenando a morte. Mas naquele momento, a morte, a pena de morte só podia ser instaurada pelo Império Romano, que era onde os judeus estavam subordinados. Então Jesus cairia em erro, né? Porque ele exerceria uma função da qual ele não tinha mérito, entre aspas, para isso. Por outro lado, se Jesus permitisse essa situação do adultério, né, e não estivesse de acordo com o apedrejamento, como está lá nas leis mosaicas, ele estaria indo contra a lei dos judeus. Então, essa passagem é uma tentativa de colocar Jesus em uma armadilha. E óbvio que o mestre, né, com toda a sua elevação, que é o espírito mais elevado que nós sabemos que já habitou no nosso órgão, ele transforma isso em mais uma vez uma oportunidade de sublimação do ser humano através do exemplo. Então, continuando, diz o seguinte: solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que ouviram: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar a face com suas mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão teus juízes? E aí há uma passagem que diz que ela responde e outra que não. Ela simplesmente olha ao redor e vê que ninguém mais lá se encontra, daqueles que estavam acusando-a. Permanece praticamente Jesus e alguns dos poucos discípulos que estavam presentes nesse momento. Então, observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam no misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Ele faz uma pergunta a ela. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então, dentro desse ensinamento profundo de Jesus, olha que interessante. Eu não condeno a ninguém, mas eu estou te dando uma lição no sentido de vai e não peques mais. Estou te dando uma oportunidade, fortaleça-se para se transformar em algo melhor. E essa reflexão que até hoje eu acho que nós devemos fazer em relação aos erros. Não de forma punitiva, mas de forma a nos transformar em pessoas melhores. Erramos sem dúvida alguma. Vou tentar não perpetuar no erro. E quando eu disse lá no começo que é uma lição que é muito válida para mim, é porque eu caio em erro ainda. E eventualmente isso é dentro do círculo familiar. Na hora de chamar a atenção dos meus filhos, eu chamo a atenção de uma forma que foi meio intempestiva. E aí, por isso eu disse a corrigindo em mim mesmo, né, em primeiro lugar. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. Não haveria de ser diferente. Todos os ensinamentos de Jesus sempre nos trazem um refrigério para a alma, para o nosso espírito. Né? A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiram ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto. Olha que interessante. Eles mesmos observaram o que Jesus fez, mas acharam estranho aquilo. Por que não condenar a ele, aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou: mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame?
Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação, João? Então, por que razão você advoga? Com que razão você argumenta em relação a essa condenação? Sempre fazendo os discípulos pensarem, né? Sempre trazendo a reflexão. E aí ele pergunta novamente: sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? E às vezes a gente é tão rápido em julgar, né? Esquecendo que cada um de nós tem uma história, marcada ao longo dos séculos na evolução do nosso espírito e marcada mais atualmente pelos sofrimentos ou alegrias que nós passamos na nossa existência atual. E é interessante, em relação aos sofrimentos que nós temos, e por isso às vezes nós sucumbimos, a explicação de Kardec também, lá no capítulo 5, onde ele diz: bem-aventurados os aflitos, né? Que as nossas aflições, quem tem aflição, quer dizer que nós estamos saldando as nossas dívidas. Mas é muito interessante porque ele divide em aflições atuais, aflições do passado e aflições que não dependem de nós, seres humanos. E Emmanuel nos traz um ensinamento muito importante, que eu penso que também serve para corrigir em nós mesmos, né? Que aproximadamente metade dos nossos problemas, das nossas aflições, são decorrentes da atual existência. E às vezes a gente procura o problema em outra situação, né? Eu sofro, a gente delega, né? Transporta terceiros. Mas precisamos fazer um exame de consciência se talvez o nosso sofrimento e as nossas dificuldades não dependem apenas da nossa mudança de curso. E essa mudança de curso, gente, eu penso que ela é trazida pelo Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então ele está nos dando esse exemplo. O Haroldo Dutra Dias, numa das palestras dele, ele fala exatamente disso, né? Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, onde é que nós estamos procurando, talvez, a sublimação? A todo momento somos convidados a voltar para quem? A voltar para o caminho do bem. E esse caminho do bem é trilhado através dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, de exemplos como Chico Xavier, né? Que nos traz esse fortalecimento, essa resignação perante as dificuldades que nós enfrentamos. Então eu posso fazer essas perguntas a João. Jesus diz o seguinte: ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes ela tem sido objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Por isso o acolhimento de Jesus, né? Para uma alma em sofrimento assim, antes da gente agravar com o nosso julgamento sem saber qual é a história dessa mulher, como é dado no exemplo aqui. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. João aqui está parecendo Pedro, né? Pedra mesmo, ele continua insistindo. E aí ele pergunta a Jesus: não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, João, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados, velhos por fora, mas por dentro. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? E aí Jesus, penso eu, que faz a alusão nesse momento à nossa consciência. E
quando é perguntado lá no livro dos Espíritos, né, onde é que está Deus? Na sua consciência é a resposta. Então a nossa consciência é o nosso próprio julgador, é o nosso martírio, quando nós todos sabemos do caminho do bem, do caminho do mal, quando erramos ou acertamos. E é isso que Jesus está trazendo aqui. E é interessante, porque ele coloca dentro dessas reflexões, que raras dores no mundo serão idênticas às agonias de noites silenciosas e tristes que essa mulher vem passando. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado o pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Então é difícil a gente julgar. Um filósofo famoso disse que qual ética resiste à fome? E aí se a gente pensa, eu nunca passei, felizmente, fome por 2, 3, 4 dias. Mas eu não sei dizer para vocês qual seria a minha reação numa situação extrema assim. Porque será que não voltamos em determinada situação à animalidade? Numa situação desta condição? Então é difícil julgar o outro nesse sentido. E Jesus coloca exatamente isso aqui, esse exemplo. Raras dores no mundo são idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, a sua aflitiva condenação. Então, novamente, Jesus aqui nos transporta à consciência de cada ser humano, os nossos pensamentos, e nós mesmos acabamos nos corrigindo ao longo do tempo, através da nossa consciência, que é onde está Deus. E ele continua, É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? E aí Jesus está fazendo a alusão de todos nós, como uma família única. A herança de Deus, nosso Pai, sobre todos nós. Qual é essa herança? Eu penso que é o Evangelho de Jesus. É isso que ele veio nos trazer para a redenção de todos nós. Jesus nos recebeu de braços abertos e permanece de braços abertos no madeiro até hoje, para a nossa redenção, para a nossa evolução. Então esse foi o exemplo que ele veio nos trazer. Quando fomos degradados, a maioria de nós, para o nosso planeta, quem nos recebeu de braços abertos foi Jesus, responsável pelo nosso órgão. As criaturas transviadas, João, são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino. Olha que interessante. São aqueles que ainda não se conectaram com Deus, pelo caminho que é Jesus. Então, as criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o, trocando-o, pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Então é aquilo que eu comentei. Nós acabamos sendo os algozes de nós mesmos, pelas escolhas que vamos fazer. E pelo sofrimento nós vamos evoluindo. E há o exemplo de Jesus quando ele diz para deixarmos para trás o homem velho. Esse convite para deixarmos para trás o homem velho é justamente relacionado a esse despertar que nós devemos em algum momento realizar em nós mesmos, seguindo os seus exemplos. Mas muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus, como se Deus fosse o culpado pelas nossas escolhas, e sabemos que não. Então, examinada a situação por esse prisma,
temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. Então, Jesus trazendo de forma mais simples essa observação, e nós percebemos que isso está alinhado com o que Emmanuel nos traz de ensinamento também. Emmanuel diz que, com raras exceções, a maioria de nós aqui na Terra, nas nossas reencarnações, é como se fôssemos doentes, no bom sentido, e a Terra fosse o nosso hospital, né, que vai servindo de depuração para o nosso espírito. Para isso servem as nossas reencarnações, até um dia chegarmos a mundos felizes, né? São mundos de quinta categoria, onde habitam espíritos da qualidade de Jesus. Nós temos um caminho pela frente a ser seguido. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio. Olha só. Então, o nosso remédio está relacionado aos ensinamentos do Cristo. Traz ao homem o enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção, nos trazendo um refrigério, então, à nossa alma. É por isso que não condena o pecador para afastar o pecado. Olha que ensinamento de Jesus, né? Adianta a gente condenar o pecador para afastar o pecado? Ou será que, se a gente auxiliar, estender os braços e as mãos para esse pecador, né, e conseguir colocá-lo no caminho do bem, realmente nós estaremos contribuindo para a sua redenção, né, do que só atacá-lo e assim não contribuir para que ele faça corrigindo em si mesmo. Em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira, que encerra um germe divino e que um dia se elevará no seio da terra para o beijo da luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Então, essa passagem que é descrita de detalhes aqui por Humberto de Campos, né, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz várias reflexões de como nós aceitamos o erro do outro e de como nós lidamos com o nosso erro também. Em primeiro lugar, nós devemos procurar a indulgência. E nós não sabemos a história das pessoas, né? Antes de julgar, precisamos ver se também não estamos cometendo esse mesmo erro. E Jesus continua então nessa passagem. Humberto de Campos descreve o seguinte: que pouco tempo transcorrera após esse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado sob a fiscalização severa de espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o Mestre curava e consolava na sua jornada gloriosa de redenção. E por que ele escandalizou os fanáticos aqui? Porque Jesus estava trabalhando justamente no sábado, né? Quando era proibido pela lei. E aí ele continua dizendo: Jesus explicou que o sábado fora feito para o homem, e não o homem para o sábado, e enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Então, aqui Jesus nos traz um exemplo da preocupação com a forma. Como ainda às vezes, né, se prende à forma e não ao conteúdo em si. E aí a gente pode lembrar da passagem em que Jesus é convidado para fazer uma refeição na casa de um fariseu. Essa passagem é chamada de mãos não lavadas, em que Jesus entra e ele não lava as mãos para fazer a refeição. E aí ele é repreendido pelo fariseu. Mas aí Jesus diz que o que faz mal ao homem, o que macula o homem, é o que entra pela boca e não o que sai dela.
e que eles estavam muito preocupados em limpar o exterior do prato. Ao contrário. Ah, perdão. Perdão. Né? Que o que macula o homem é o que sai da boca, e não o que entra pela boca. Né? Porque o que sai da boca, obrigado pela corrigida aí, tá vendo? O que sai da boca é o que vem do coração, é a qualidade do nosso sentimento. Né? E ele explica então que estavam todos muito preocupados em limpar o exterior do prato e do copo, né? Esquecendo que o mais importante é o que está dentro do nosso sentimento, né? Fazendo alusão ao nosso coração. E aí Humberto de Campos continua descrevendo e diz o seguinte: vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou. Então essa lição, né, primeiro João, fazendo as interpelações e tentando entender aquela modificação que Jesus vem trazer ao pensamento que é tão comum, né, dito pensamento vulgar. Né? E aí Tiago pergunta a Jesus: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune tanto seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Mas é Deus que nos pune. E aí Jesus responde: acreditas, Tiago, que Deus desça da sua sabedoria e do seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação. Olha só, então ele, né, cria os espíritos puros e ignorantes e nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos crescer, né, com os nossos acertos e os nossos erros. Então a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá que responder, abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios. A alma cria para si a situação correspondente, ação e reação, né? Trabalhando para reintegrar-se ao plano divino, depois que se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria paz. Então aqui quando Tiago pergunta a Jesus, né, como que Deus permite defeitos tão horríveis, né, vale lembrar de André Luiz no livro Ação e Reação, em que ele descreve os 3 tipos de dores pelos quais nós passamos, né, num planeta de prova e expiação, passamos ao longo da nossa evolução. Então ele cita a chamada dor evolução, dor expiação e dor auxílio. A dor evolução é aquela que vem de fora para dentro, é o que nós estamos sujeitos ao ambiente onde nós habitamos, faz parte do planeta que nós habitamos. A dor expiação é aquela de dentro para fora, que vem marcando a nossa criatura ao longo do tempo. E a dor auxílio é aquela que o maior exemplo que ele dá é que muitas vezes acontece para que nós possamos despertar. E ele comenta que às vezes ela aparece como uma enfermidade próximo ao nosso período de desencarne, para que nós possamos refletir sobre várias coisas, né, em relação à nossa existência. E quando Jesus termina então essa explicação para Tiago, João, que está presente, né, ele compreende que a palavra do Messias, nesse momento, era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios, na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Volta a fazer sua reflexão lá naquele momento. Após isso, afastaram-se em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém, na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido, cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou-lhe abertamente, como se lê no texto do Evangelho de João: eis que está a ação, não peques mais, para que te não suceda coisa maior.
E aí ele finaliza dizendo que desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto de férias nos divertimentos públicos pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Os açoites humilhantes eram um castigo suave neste momento. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. Olha que interessante essa informação que Humberto de Campos nos traz, né? A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva, por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema de justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim, por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Então essa lição ela encerra dois ensinamentos muito importantes, né? Um é do pecado e o outro é da punição, trazendo todas essas reflexões e nos convidando então a pensar como a gente realmente tem lidado com as nossas faltas em primeiro lugar, né? Precisamos aceitar que falhamos, mas sempre buscando o nosso aprimoramento, e com as faltas dos outros. Para finalizar, gente, eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel, que ela é intitulada Disseram. Então, disseram que não vencerás em teus empreendimentos, que o teu doente querido está em clima de morte, que atravessarás longa noite de provações, que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas, que não realizarás os sonhos que acalentas, que os entes amados distantes de ti nunca mais te voltarão ao convívio, que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas, que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente sobre pedras e espinhos. Tudo isso me disseram. Entretanto, continuo agindo e servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus são diferentes. Então, olha que lição edificante, né? É o mesmo exemplo que Jesus nos traz em relação ao apedrejamento da mulher. Então, o acolhimento de Jesus foi diferente naquele momento para aquela mulher sofredora. E é o que Emmanuel nos diz aqui. Quando todos estiverem dizendo tudo contrário ao que nós desejamos fazer, se o nosso desejo for no caminho bem, basta a gente confiar que nós receberemos o amparo necessário na hora oportuna. Eu agradeço a todos a oportunidade, né? Agradeço a Cineia mais uma vez, e a tolerância de vocês em me ouvir e a paciência. Um bom domingo a todos, que possamos ficar em paz. Obrigado.